Querido Mestre Jesus, estamos reunidos na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso para estudarmos as vossas lições que representam a evolução, o progresso que nós necessitamos. E é devido às enfermidades, às limitações que somos portadores, que estamos pedindo que o Senhor nos abençoe, permitindo a presença dos nossos irmãos maiores junto a nós, nos inspirando, aumentando a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o item 1 e 2 são o seguinte: o item 1 são dos regídios de São João, em que ele nos fala: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. São João capítulo 14, 1 a 3. E o item 2 é um comentário de Kardec, em que ele nos fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Ele nos fala: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento, ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, no mundo espiritual, conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito.
Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado do que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 55 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E eles responderam: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam a pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E Allan Kardec, comentando essa resposta, ele nos fala: Deus povoou de seres vivos mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Nessa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos, Dona Luzia e Lucas. Passamos a palavra a Dona Luzia. Boa noite a todos. Nesse instante, sabedores de que certa vez Jesus disse a nós outros que quando duas ou mais pessoas se encontrassem em seu nome ali, ele estaria, e ciente disso, nós então vamos pedir ao Cristo de Deus que nos permita a presença, em nome dele, dos Espíritos que nos ajudam nas nossas tarefas, trazendo até nós o discernimento, a sabedoria, a intuição, para que recebamos essa água viva do Evangelho de Jesus, como ele mesmo afirmou a samaritana no poço de Jacó, essa água que dessedenta a sede da nossa alma, do nosso espírito, trazendo o conhecimento superior que tanto precisamos e necessitamos encontrar. Hoje, como o Evandro leu, estamos estudando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título Kardec deu: Há muitas moradas na casa do meu Pai, é uma máxima de Jesus. E nesse capítulo, Kardec então divide o capítulo falando sobre as várias moradas,
diferentes estados da alma na erraticidade. Então, os diferentes esferas espirituais também trazem para nós moradas. Falou sobre as diferentes categorias de mundo habitados, destinação da Terra, do nosso planeta, as causas das misérias, das vicissitudes humanas, e depois ele coloca a instrução dos espíritos, onde ele vem colocando para nós a instrução sobre mundos inferiores e mundos superiores, que tanto pode ser os ordens que estão nesse universo infinito criado por Deus, como também pode ser o mundo interior do homem, o mundo, a casa mental de cada um de nós. Nós podemos estar morando numa casa mental inferior ou numa casa mental superior. E ele fala dos mundos de expiação e de provas, mundos regenerados, e se traz uma mensagem de Santo Agostinho, na última mensagem, falando sobre a progressão dos mundos. Nós, então, vamos lá na passagem do item 1. E eu vou pedir socorro aqui à tradução do Evangelho da Boa Nova, o Novo Testamento, traduzido por Haroldo, em que Haroldo nos apresenta aqui esse capítulo 14 de João. O capítulo 14, antes de começarmos a falar sobre ele, nós vamos buscar o contexto. Quando foi que Jesus trouxe esses ensinamentos? Em que momento? Foi naquele momento, na última ceia, em que Jesus se reunira mais intimamente com os seus discípulos para levar até eles aquela novidade que iria acontecer, ou seja, se aproximava um momento da crucificação, do retorno do Cristo ao Pai. Então, esse momento, Jesus já sabia dele, como também sabia de tudo aquilo que iria acontecer aos seus discípulos quando ele voltasse ao Pai. Então, naquele momento, na ceia, Jesus ali vai trazer para os seus discípulos, preparando a eles para as grandes dificuldades que eles iriam encontrar depois da sua partida. Trazia Jesus ali a consolação àqueles corações. E por que consolação? Porque Jesus é o Consolador. E ele então trazia ali a consolação àqueles corações que ele muito amava, os seus discípulos, que já não eram considerados servos, mas sim amigos, muito queridos, assim como nós outros somos. É assim que Jesus nos vê. E Jesus também buscava trazer naquele momento a esperança, a coragem, a resignação, aliviando aqueles coraçõezinhos de pessoas tão amadas por Ele, assim como Ele faz conosco. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa fala de Jesus ecoa pelos séculos, pelos milênios, chegando até nós outros. Esse é o papel do Consolador: aliviar, trazer para nós a esperança e a coragem. E aí,
Jesus diz, através de João, nos apontamentos de João, o seguinte: não se perturbe ou não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que Jesus está dizendo ali? Não tenham medo. Não fiquem, não deixe que a sombra do temor penetre em seus corações. Crede em Deus, crede também em mim. Com isso, Jesus começa a nos trazer vários pontos nessa lição de hoje, nesse ensinamento. Por quê? Porque Jesus, quando Ele traz para nós as mensagens, essas mensagens são de vida eterna. Em todos os tempos e espaço, nós vamos estudar a mesma mensagem do Cristo. E cada vez, quanto mais maduro espiritualmente estivermos, mais nuances, mais pontos importantes, mais aprendizado teremos. Jesus diz assim: olha, se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós, e estará entre vós. Não vos deixareis órfão, venho para vós. Como que Jesus volta até nós? Pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido. É aquele Consolador que nos traz novamente todo o ensinamento do Cristo, que vem trazer a explicação lógica e clara, vem tirar os pontos importantes daquele ensinamento, a essência, como o nosso patrono Paulo de Tarso diz. Toda vez que lemos uma mensagem do Cristo, nós temos que extrair a essência, o espírito da letra, porque a letra em si, ela é morta. E aí, meus irmãos, Jesus então, com esses versículos, Ele vai dizer para nós, nos mostrando aqui pontos importantes. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus nos fala do poder da fé. Esse é um dos pontos que nós vamos encontrar. E Emmanuel, na doutrina espírita, ele traz no livro Consolador, que foi psicografado por Chico. Então, Emmanuel define para nós o que é fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. Fé. Então, nessa passagem, Jesus está nos conclamando com relação ao poder da fé. E ele continua: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, ou seja, uma morada para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. O que Jesus está falando conosco nesse outro ensinamento?
Ele está mostrando para nós a grandeza do universo, a grandeza do nosso Criador, a grandeza do nosso Pai Celestial. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós então vamos lá no Livro dos Espíritos, que é tema nosso hoje também, quando Kardec vai falar conosco da pluralidade dos mundos. O que Jesus fala? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas muitas moradas, elas são representadas pela enormidade dos orbes que giram no universo. E hoje, pela ciência, pela astronomia, nós já conhecemos vários universos, não só um, a existência de muitos. Só a nossa galáxia tem um Sol, tem vários sóis. Só a nossa galáxia tem inúmeros orbes, inúmeros mundos. Então, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos os orbes, todos os planetas são habitados? E os espíritos superiores respondem sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O que leva o homem a pensar isso é o orgulho, a vaidade, de achar que Deus construiu tantos planetas, tantos orbes, e para colocar seres humanos somente num planeta tão pequenininho e maravilhoso como nós. Então, todos os planetas, todos os orbes são habitados. Na casa do meu Pai há planetas materiais, físicos, mas há também planetas de vibrações que nós não podemos nem compreender, são os mundos espirituais. Por isso é que Kardec vem no item 2 e fala assim, olha, diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, as diferentes casas que nós vamos encontrar lá na erraticidade, lá no plano espiritual. Ele fala assim, olha, a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento de cada um. Independente da diversidade dos mundos, ou seja, das diferenças que há, da graduação espiritual de cada mundo, da necessidade que cada espírito traz, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, na erraticidade, nós vamos encontrar a morada devida às nossas obras, às nossas qualidades morais, ao nosso desenvolvimento espiritual. E aí continua Jesus dizendo: sabeis o caminho onde eu vou, dizendo para os seus discípulos. Tomé então diz a ele: Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? E aí Jesus lhe diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus está mostrando aqui para nós outros que o verdadeiro caminho que nos levará a moradas melhores na erraticidade é Ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. O que é chegar ao Pai?
é encontrarmos a morada sublime da eternidade. Aquela morada que não vamos precisar mais voltar em reencarnações dolorosas, vicissitudes, dores e sofrimento, porque nós já vamos estar acima da matéria, nós já vamos estar espiritualizados. Essa é a morada de Deus, é o reino de Deus. E é para essa morada que nós estamos caminhando. É para essa morada que somos peregrinos de mundo em mundo até chegar à verdadeira morada. E nós então, meus irmãos, vamos pedir aqui ao nosso irmão Casimiro Cunha, num poema lindíssimo da Cartilha da Natureza, falando conosco sobre os caminhos que nós temos. Ele então vai dizer sobre todos os caminhos que Deus coloca, a nos explicar o que significa essa passagem, essa fala de Jesus: eu sou o caminho. Então Casimiro diz assim: o caminho mais humilde, seja na vila ou na serra, é convite carinhoso que o Pai traçou sobre a terra. Qualquer estrada do mundo é sugestão de bondade, por trazer às criaturas os bens da fraternidade. Se o caminho é do trabalho, no labor do ganha-pão, é trilho amado e bendito de muita satisfação. Há caminhos para o templo, para o lar, para a oficina. Todos eles são recursos da providência divina. A excelsa sabedoria jamais esqueceu ninguém, dispondo todos os caminhos para a luz e para o bem. Somente o homem da terra, na ambição negra e fatal, abusa dos dons do céu, caminhando para o mal. Ditoso quem reconheça em toda estrada uma luz, quem conduz à claridade do caminho, que é Jesus. Então Jesus é o nosso caminho, é o caminho que nos indica novas moradas, que nos indica moradas superiores. E aí, para terminar, que já chegou o meu momento, nós vamos pedir socorro de novo a esse poeta maravilhoso, quando ele vai nos ensinar a construir essa morada. Então ele vai falar da construção. Ele diz assim: olha, o homem sensato e nobre, quando faz a moradia, toma opinião com a prudência e conselho à sabedoria. Primeiramente examina o local e a posição, e edifica os alicerces devidos à construção. Não se cansa de escutar as vozes da sensatez, que sugerem vigilância e induzem a solidez. Muito antes da parede, da janela, do portal, reflete fazendo contas e escolhe o material. Raciocina por si mesmo, não perde ponderações e estuda todo o problema das suas aquisições. Acima de toda ideia, vibra a ideia do seu lar, da sua morada. Seleciona a caráter cada coisa em seu lugar. Impõe-se nos seus desejos, sereno, prudente, ativo, o senso da qualidade. Garante-lhe o objetivo. E qual é o nosso objetivo? Alcançar a moradia superior. Esse homem previdente dá lições a cada qual na construção do edifício da vida espiritual. Escolhe teus pensamentos no dever que te governa
ideias, palavras e atos constroem-te a casa eterna. Essa é a morada a qual nós todos desejamos. É o objetivo pela qual nós caminhamos em várias moradas na casa do Pai. Moradas de tristeza, moradas primitivas, moradas de provas e expiações, moradas de regeneração e assim por diante, até que um dia cheguemos à nossa verdadeira morada, a vida eterna, o reino de Deus. Esse é o consolo que Jesus nos trouxe. Esse é o consolo que a doutrina espírita tem trazido para nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos amparar no estudo dessa noite. Há pouco tempo atrás, eu pude participar do estudo desse tema e, na ocasião, o meu tio Euler, que constantemente está aqui conosco também estudando, ele mencionou uma frase que eu anotei aqui e gostaria de relembrar, que é de Padre Antônio Vieira, no qual ele diz assim: a esperança é a mais doce de todas as companheiras da alma. Esse capítulo, meus irmãos, a gente poderia então falar de maneira assim, num conceito que a gente vai aqui emitir, mas a gente sente isso. Esse capítulo, ele tem, é como se ele fosse para nós no Evangelho, o capítulo da esperança, no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos aqui então comentar e explicar para os irmãos por que esse capítulo nos traz tanta esperança. Pelo seguinte: a citação evangélica que nós temos nele, e que por sinal é a única presente nesse capítulo, está no Evangelho de João, mais propriamente em seu capítulo 14, nos versículos 1 a 3. Quando a gente vai lá na Bíblia, meus amigos, no Evangelho de João, nós vamos observar que os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João são registros feitos pelo apóstolo no momento da Santa Ceia. Então vejam só, João gastou 5 capítulos do Evangelho dele para registrar o que Jesus disse naquela hora decisiva. E aí a gente vai entendendo por quê. Que momento era aquele da Santa Ceia? Era um momento de despedida do Cristo. Tanto é que em João 13:33, vejam como que Jesus fala. Olha a beleza e o sentimento que tem. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco. Então o mestre falava assim: aqui, eu estou indo embora. Vai, como se ele dissesse assim, imagine um amigo querido, porque Jesus os amava muito aos apóstolos. Sabia da importância deles para a continuidade da obra, da boa nova no mundo, e como que se despedir de irmãos muito queridos. E ele então falava: olha, eu estou indo embora, eu estou me despedindo. Então, tudo que está contido aqui, imaginem, por exemplo, alguém que a gente ama muito e que se prepara para despedir de nós, para ficar sem encontrar conosco. Talvez o que ele vai falar ali por último, será que tem uma importância ainda maior comparado com o que ele nos disse até então? Sem dúvida. Se a gente hoje soubesse, que a gente, por exemplo, iria viajar para um país distante, iria deixar de conviver com alguém, ou mesmo que a gente estivesse aí na iminência do desencarne, o que a gente falaria para uma esposa, para um filho, para um pai, para uma mãe? Talvez algo que marcasse, que tivesse uma importância ainda maior. Então, meus irmãos, a gente destaca isso para que nós prestemos muita atenção
do que está contido nas palavras do Cristo na Santa Ceia. Está aqui no Evangelho de João. E o que o mestre fala nessa ocasião? Aí começa o capítulo 14 aqui, por exemplo, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Vocês estão inquietos, vocês estão agitados, vocês estão cheios de preocupações, cheios de angústias. Não fiquem assim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, tranquilizem-se, tenham fé, confiem. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Então, o que o mestre está dizendo? Olha, tudo que vocês passam na vida vai passar muito rápido. E não acreditem que o que vocês vivem aqui seja a expressão da vida, da existência do ser. Não. É algo muito mais amplo. Vocês não imaginam. Vocês não têm ideia da criação divina, do infinito do que o meu Pai criou. Eu venho vos trazer o caminho. Me sigam. Prestem atenção. Amem-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fala aqui no capítulo 14 que veio trazer um novo mandamento. Vejam só. Um novo mandamento vos dou. Está lá em João 13, 34. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus muda o mandamento. Porque até então o mestre nos ensinava o seguinte: faça ao próximo aquilo que você gostaria que vos fizesse. É a lei áurea. Com ela a gente já deixa de fazer muita coisa errada. E a gente então passa a pensar no outro e fazer por ele aquilo que fosse feito para nós, que a gente gostaria que fosse feito para nós. Só que para nós a gente ainda escolhe errado, não escolhe? De vez em quando eu quero ganhar na loteria, aquilo ali vai ser uma tragédia para mim. De vez em quando eu almejo, eu desejo uma coisa, desejo outra, que nem sempre é o melhor para mim. Aí então Jesus muda o parâmetro desse mandamento, dizendo o seguinte: amem-vos uns aos outros como eu vos amei. Esqueçam-se, sacrifiquem-se, façam o melhor possível em benefício do próximo. Agora, o amor que eu vos peço é o amor que ensina, é o amor que se sacrifica, é o amor que renuncia, é o amor sublime. Então tudo isso está aqui nos conselhos finais de Jesus para nós. E quando então ele fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, o que o Cristo falava conosco? Olha, sigam o bom caminho, amem-vos uns aos outros como eu vos amei, que eu vou lhes preparar um lugar. Vocês não sabem ainda o que lhes espera. Muitas venturas, muita paz, muita alegria, moradas completamente diferentes do que as que vocês conhecem. Agora, o Cristo ainda não tinha condições de ensinar tudo o que ele precisava ensinar e explicar devido ao atraso da época. Por isso que daí a pouquinho, nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, ele vem e diz assim para a gente: se me amardes, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, a fim de que ele vos envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem seria esse outro Consolador? A doutrina espírita, conforme a gente tem estudado. Ela iria relembrar o que ficou esquecido das missões de Jesus e ampliar o que o mestre não pôde ensinar à sua época, atingindo um patamar muito superior no conhecimento humano, já de conformidade com uma época futura, na qual nós estaríamos mais evoluídos, nós já teríamos um conjunto de conhecimentos, um avanço da ciência, da cultura e do intelecto maior, e portanto nós teríamos melhor capacidade de compreensão. E é interessante, meus irmãos, quando a gente pega, por exemplo, uma Bíblia protestante, como a que eu tenho aqui e me utilizo, qual que é o comentário bíblico a respeito dessa promessa de Jesus? Seria de que Jesus mandaria o Espírito Santo para estar na companhia dos homens.
Mas não, Jesus foi claro em falar outro Consolador. E mais à frente ele diz ainda o seguinte: aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo quanto vos tenha dito. Exatamente esses trechos constam para a gente também no Evangelho segundo o Espiritismo. E de vez em quando, meus irmãos, a gente tem comentado com um ou com outro amigo próximo aqui da casa a importância que tem da gente tentar avançar um pouquinho mais na leitura e no conhecimento bíblico. Vejam, por exemplo, se a gente segue um pouco adiante, no próprio capítulo 15 de João, ele volta a falar do Consolador, numa passagem que normalmente não é lida e comentada. Então o Cristo volta a falar o seguinte, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vocês não vão entender, vocês não têm condições de entender agora. E continua: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, além de vos explicar muita coisa como é, esse Espírito de verdade, esse Consolador, vai lhes contar também sobre o quê? Sobre o seu futuro. O que nos aguarda? Qual o nosso destino? Qual o caminho que está separado e esperando com que a gente trilhe e caminhe por ele? Esse Consolador vai trazer para nós. Então vejam, meus irmãos, que através da doutrina espírita, nós temos nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 3, vocês lembram que acho que há 2 terças-feiras atrás, nós estudamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ponto de vista. O que a gente estudou na ocasião? Que a doutrina espírita faz com que o nosso ponto de vista o quê? Se amplie. Eu saio, para usar uma linguagem atual, né? Eu saio da caixinha. Que caixinha que é? Da vida material, daquilo que eu percebo, do meu dia a dia, da minha rotina, e de repente eu amplio meus horizontes, através das lições que me são trazidas e que têm uma profunda coerência entre si, e que cada vez mais a ciência vai confirmando e vai reafirmando para nós. Então, após estudarmos de que a doutrina espírita altera o nosso ponto de vista, para que a gente então passe a analisar e ver a vida sob o prisma espiritual e não tanto sobre o aspecto material da existência, vem esse capítulo e fala aqui assim para a gente, aqui, pega uma noite de céu claro, que não esteja nublado, de preferência vai para uma roça, para uma fazenda e olha para o céu. Quem já fez isso aqui? Mas na cidade a gente não conhece direito, tá, gente? Porque a iluminação pública ofusca o nosso olhar. Mas vamos para uma roça ou para a beira da praia, um local que às vezes não é uma grande cidade, observem o céu uma noite de céu claro e sem lua. É um espetáculo, uma maravilha. O céu manchado de estrelas, por toda parte. Incontáveis estrelas. Hoje a ciência já fala para a gente o que? Olha, são sóis e planetas distantes. Aí vem a doutrina espírita nesse capítulo e fala o seguinte, olha, e também no livro dos Espíritos, não tem um só planeta inabitado no universo. Todos têm vida, de alguma forma, não como é a vida na Terra, mas todos são habitados em multi-imaginadas formas de vida que nós ainda não conseguimos compreender. A nossa ciência nesse aspecto ainda está o quê? Igual um nenenzinho, está engatinhando ainda, mas nós estamos avançando. E é interessante quando a gente vai lá, por exemplo, no Livro dos Espíritos, vejam, por exemplo, a pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles não se assemelham de forma alguma. Pergunta seguinte: não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos,
deve-se concluir que têm organizações diferentes os seres que as habitam? Resposta: sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então vamos lá. Normalmente, quando a gente acompanha o noticiário, quem gosta desse tema, a gente vê aí algumas informações sobre as expedições planetárias, né? As expedições que o homem já é capaz de mandar para fora do planeta. Seja através de missões na qual se pousa lá naquele corpo espacial, seja os telescópios que estão aí viajando e colhendo imagens, informações ou mesmo sondas que são enviadas. Normalmente vocês já pararam para perceber que o noticiário fala assim: hoje a NASA, a Agência Espacial Americana, achou num planeta a não sei quantos luz da Terra, a não sei quantos anos-luz de distância da Terra, evidências de existência de água. Como se a água fosse o elemento essencial para o quê? Para a vida. Na Terra é o elemento essencial para a vida? É. Mas quem diz que em outros planetas é? Né? Aqui, por exemplo, a gente pega as células orgânicas, qual que normalmente é o átomo presente em quase todas elas, como um tijolinho básico ali delas? O carbono. E quem diz que em outros planetas também segue? Será que a tabela periódica deles é como a nossa? Possivelmente não. E a gente então manda expedição para Marte, manda lá uma sonda, né? Chega lá um robozinho, filma um deserto, e aquilo ali às vezes a gente imagina que é uma vastidão inabitada, ou que às vezes pode ter água no subsolo, no subterrâneo, como se somente ali houvesse chances de existência de vida. E vem o Livro dos Espíritos e já fala aqui para a gente, vai lá na frente, ultrapassa a ciência e fala o seguinte: olha, esqueçam isso. A vida e a constituição física de outros mundos é completamente diferente. Então, possivelmente lá é outra matéria, são outros os átomos, é outra tabela periódica, a química é outra, a física é diferente, e daí por diante. Tanto é que, por exemplo, a gente imagina corpos celestes no nosso próprio sistema solar, como Saturno ou Júpiter, por exemplo, que são em 600, 700 vezes o tamanho da Terra. Imagine se a gente pousa ali, a gravidade esmagaria um ser humano, né? Tamanha força da gravidade. Entretanto, ali também deve ter vida. É a primeira suposição que a gente faz. Só que, vamos mais para frente. Esses primeiros comentários, nós estamos aqui há 170 anos atrás, na obra de Kardec. Só que a doutrina espírita, meus irmãos, ela tem um caráter muito interessante. Ela é progressiva. Ela não está pronta e acabada. Nós temos alicerces na obra de Kardec, temos o edifício subindo, paredes sólidas e confiáveis na obra do Chico, e justamente nessa obra nós temos informações adicionais, passos à frente que foram dados. Certamente a espiritualidade superior que coordena toda a evolução planetária chegou à conclusão de que a gente podia saber um pouco mais, e nos trouxeram então informações. E nós já temos, meus irmãos, na literatura espírita, narrativas de espíritos que visitaram Júpiter, Saturno, Marte, mesmo alguns corpos estelares além do sistema solar, e as descrições são fantásticas, são riquíssimas, não trazem muitos detalhes, certamente porque talvez atrapalhariam a evolução humana, e a espiritualidade superior não serve para nós como um substituto ao nosso esforço individual e coletivo. A luta que nos compete individual e coletivamente, nós vamos ter que fazer de um jeito ou de outro. Os avanços que estão aí, que precisam ser feitos por nós. Agora, é como se eles viessem, por exemplo, hoje em dia um amigo vê um filme, não, vou te dar um spoiler, né? Vou te contar um pouquinho do filme, mas não vou te contar tudo não. Eles vêm e contam para a gente detalhes. Com qual finalidade? Trazer esperança, trazer bom ânimo,
trazer coragem para a gente, mostrar o seguinte aqui: não se preocupe, não se turbe o vosso coração, igual o Cristo falou. O que está além da terra é fabuloso, é maravilhoso. Agora, tem um preço. Tem um preço. Que preço que é? É o preço da gente largar os vícios, as imperfeições da alma que a gente ainda carrega e quitar os nossos débitos do passado que ainda nos prendem aqui. Lá não é como, por exemplo, uma viagem de excursão que eu vou lá passear, desde que eu tenha dinheiro, depois eu volto, não. Eu vou ter condições de habitar ou de visitar esses planos maravilhosos da criação divina, desde que espiritualmente eu esteja habilitado para isso. Ou seja, não é possível ainda a gente habitar um mundo, um plano feliz como esse, se eu ainda não consigo perdoar. Se eu ainda não consigo esquecer uma ofensa. Se eu ainda sou uma pessoa de vez em quando invejosa, de vez em quando ciumenta. Se de vez em quando eu ainda me sinto muito apegado àquilo que eu tenho, eu ainda não consegui me desprender das coisas. Eu ainda não vou conseguir ir para um plano desse se eu não sou ainda capaz de ser um pouco mais paciente. Qualquer coisa eu irrito e meu estupim é curto, eu sou assim mesmo. Não. Vem, por isso que o Cristo fala. Observe, meus irmãos, tudo que está... Jesus está se despedindo. Estou indo embora. Então o que eu vou falar para vocês, vocês prestem atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam meus passos, estudem minha vida, observem o que eu fiz, o que eu falei, sigam, amem-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês vão estar no caminho que vai levar tudo isso que lhes espera, porque isso é criação divina e vocês são parte dela. É como se o Cristo dissesse assim para nós. Então, além de livrar dos vícios, dos defeitos que a gente ainda possui, e a partir do momento que a gente quitar os compromissos que a gente tem do passado, por exemplo, eu prejudiquei, eu fiz mal um sócio na minha vida passada, desfalquei ele, dei ele um prejuízo enorme. Olha, eu adquiri um débito com aquela criatura, com aquele irmão em humanidade. Eu preciso voltar e restituir aquilo que era dele. Então talvez eu vou reencarnar com ele, vou voltar empregado dele, para que então eu trabalhe muito para ele, muito mesmo. Eu me sinto ali meio que, nossa, parece que tem horas que eu sou explorado. Não, você está pagando, meu filho. Agradeça a Deus, você está pagando. Então, aí eu quito isso. Se tinha alguém que eu não perdoava, que eu tinha um problema sério, aí o que Deus faz? Põe nós dois na mesma família, marido e mulher, para ter paciência um com o outro. Outra hora são dois irmãos, outra hora é pai e filho. Tudo isso para a gente ir quitando essas contas entre nós. Aí sim, você está livre? Estou. Agora você pode ir. Vamos embora. E aí que nós vamos contar um pouquinho para vocês, ilustrando como que isso se deu. E nós vamos nos utilizar aqui da história de uma personagem que é muito querida para nós no meio espírita, porque vem a ser a autora de um dos livros que mais emocionou o Chico. Uma vez perguntado para o Chico quais foram os 2 livros que mais te emocionaram, dos seus mais de 400. Ele falou, foram 2. Paulo Estevam, por eu ver de perto episódios, situações ocorridas nos primeiros anos do cristianismo no mundo, perceber a vida de Paulo, de Estevão, de Abigail, de Gamaliel, me emocionou muito. E o outro foi o livro intitulado Cartas de uma Morta. Mas por quê? Foi minha mãe que ditou. A mãe dele ditou através dele. Então vamos pegar nesse livro, começando pelo prefácio, que o próprio Chico escreveu o prefácio. Vejam aqui o que ele começa a dizer para a gente. Explicação necessária ao leitor. As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida. Minha progenitora chamava-se Maria João de Deus, e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde, isso aqui, meus irmãos, ele escreveu em 25 de junho de 1935.
portanto, 20 anos após o desencarne dela, quando ele estava com 25 anos, porque o Chico era de 1910. Então vejam o que ele dizia: filha de uma lavadeira humilde, de Santa Luzia do Rio das Velhas, né? Então daqui mesmo, mineira, raiz, né? Tanto a mãe quanto a avó dele. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada. Então não tinha uma formação escolar primorosa, não. Mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quem conhece pessoas assim ou já conheceu? Às vezes não teve tanta escola, não frequentou tantos bancos escolares, mas a sabedoria, um coração às vezes de tanto amor, de tanto valor, que aquilo ali adorna a personalidade de uma maneira inigualável. Assim era a mãe dele. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo. Então, o que o Chico pediu? Mãe, certamente cumprimentou ela com alegria, né, por revê-la ali pelo canal mediúnico, e pediu como é que foi quando a senhora chegou, né, do lado verdadeiro da vida aí no mundo espiritual. Recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, essas cartas que vão ler. Eu contava 5 anos de idade, quando a minha mãe desencarnou, mas mesmo assim, nunca pude esquecê-la. E ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela, e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Será que a mediunidade é ruim, gente? Ser médium? Né? Às vezes a gente ainda precisa fazer por merecer chegar nesse ponto, mas nós estamos no caminho, estamos batalhando. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam conforto em teu nome, e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, 25 de junho de 1935. Então vejam aqui o Chico dizendo, né, que tudo que vendesse daquele livro seria destinado ali a um orfanato. Certamente ele assim o fez, porque o Chico nunca usufruiu de 1 centavo sequer do direito autoral. Vamos ver aqui então a primeira parte desse livro. O que ela dizia? No limiar da vida de além-túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma ausência eterna. Vejam só. Então, por que foi muito dolorido para ela? Ela era mãe e deixou muitos filhinhos aqui, alguns pequeninos de colo. O Chico mesmo tinha 5 anos. Uma mãe que se vê na perspectiva de se ausentar da presença dos filhinhos, ainda mais pequeninos, e na incerteza do que será deles, não há a menor dúvida que isso é um motivo de sofrimento. E assim foi para ela. E para ela ainda falava o seguinte, vejam que interessante, como católica ela sabia que a morte não era o fim, que ela era um ser imortal, mas entretanto, dentro da perspectiva do que ela estudava, era o quê? Ela iria para um lugar e ficaria distante para sempre dos filhos, né? Nós, enquanto espíritas, já sabemos que não é assim. Temos que ter muita gratidão à nossa doutrina, né? Que já nos explicou o que acontece.
Aí ela continuou falando: lutei enquanto me permitiam as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular a que sustentei, como acontece aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Então é o seguinte, eu não sentia falta de nada, meu filho. O que me incomodava era a falta dos filhos e a preocupação com o futuro deles. Pois bem, meus irmãos, o livro segue e ela vai descrevendo como que pouco a pouco ela foi se desprendendo e melhorando nesse processo de transe e de chegada no mundo espiritual. Lá na frente tem um outro textinho que ela fala o seguinte: a vida prossegue sempre. Vejam só. Na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diferentes, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais, ou seja, então, quando a gente estiver lá, nós vamos ter família também, né? Possivelmente vamos reencontrar um pai, a mãe, alguém que a gente ama muito, com quem a gente gostaria de estar novamente. Luta-se, estuda-se dentro dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois a vida prossegue, e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, né? Então, ou seja, a sensação de cansaço é completamente diferente, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como, por exemplo, na Terra, nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Aí, mais um pouquinho adiante, ela fala assim, ó: nesse ponto, elevei fervorosamente minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me esclarecia: Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Aqui é a ilusão, lá é a essência, lá é o verdadeiro. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te fere, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Então ela ainda comenta com ele, o texto segue aqui, a preocupação dela com os filhos. O benfeitor então fala para ela o seguinte: Maria, os seus filhos, antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. Então Deus guarda, protege, vai os encaminhar, vai lhes proteger, vai fazer com que eles tenham o amparo, a assistência necessária, de acordo com o caminho reservado para cada um, né? Entre outras informações. Mais adiante, meus irmãos, ainda trazendo aqui para a gente, ó, a luz e a flora do mundo espiritual. Ela conta assim, ó: o tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diferente, verificando-se em lugar da treva noturna leve diminuição de intensidade da luz solar, a qual se torna esbatida, ou seja, mais fraca, como num dos vossos lindos crepúsculos, como se fosse uma luz de pôr do sol, repletos de colorações e detalhes admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. A vegetação é extremamente interessante e diferente, em comparação com a da terra. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareciam muito estranhas à primeira vista. Caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza. E, finalmente, mais um trechinho aqui que eu estou pulando aqui pelo livro, que o livro é longo, só para a gente concluir. Vejam aqui aonde que ela foi passear e conhecer, e ela chegou a descrever alguns pontos para nós.
um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretia com essas questões da Terra, era Saturno, imaginando como seriam interessantes os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e dos numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benfeitor, que prosseguia me dando sua carinhosa proteção, permitiu-me então o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele planeta distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas proximidades da Terra. E aí seguem aqui 5 páginas dela descrevendo, por exemplo, o planeta Saturno. Ela que espírito foi lá visitar. Então vejam, meus irmãos, possivelmente, para um irmão nosso que ainda esteja muito ligado ao materialismo, ele vai escutar a gente falando isso aqui e vai falar: isso aí é balela, né? Isso aí é pura ficção científica, isso aí não tem um telescópio lá ainda, não foi ainda uma espaçonave lá para comprovar isso. Só que aí o seguinte, o que essas verdades do Espírito nos falam? Muitas vezes a revelação nos chega primeiro do que a nossa capacidade de perceber. Enquanto criaturas humanas encarnadas, nós não temos ainda condições de perceber, de ver, de sentir, de tomar a pé dessas verdades. Mas é um Espírito que vem, que foi até lá e que nos fala de uma beleza enorme que tem e que está ao nosso alcance, desde que espiritualmente a gente faça jus. Desde que a gente trabalhe, se esforce, corrija as nossas limitações, combata os nossos defeitos, façamos um esforço em adquirir as virtudes que o Cristo nos ensinou, que mais cedo ou mais tarde a gente estará lá, ou em uma das milhões de moradas espalhadas pelo universo. Só para os irmãos terem ideia, a nossa galáxia é a Via Láctea. E segundo estudos da ciência atuais, somente nela existem 200 milhões de sóis, de estrelas. Em cada estrela como essa giram planetas em torno dela. Na nossa estrela, que é o Sol, são 8 planetas. Antigamente, no meu tempo de escola, era 9, porque Plutão era considerado planeta. Hoje em dia a ciência já fala que não é mais, mas ele continua lá, né? O fato é o seguinte: se são 200 milhões de sóis, se a gente tirasse uma medida pelo sistema solar, 200 milhões vezes 8, 1 bilhão e 600 milhões de planetas, só na Via Láctea. E no resto da criação divina, né? É o que nos espera. Nós somos viajantes da eternidade. Isso aqui é muito rápido, é muito breve, é muito passageiro. E a gente não pode perder essa consciência. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, esperança e reflexão. Pedimos a nossa irmã Carla que nos faça a prece. Pai amantíssimo, Senhor Jesus, Mestre amado, queremos agradecer as abençoadas lições dessa noite, que tanto nos confortam o coração. Queremos agradecer as bênçãos da vida, da saúde, dessa casa, que tanto nos ampara, nos conforta, nos dá força para seguirmos a nossa caminhada, levando a nossa cruz com fé e esperança, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, Pai, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja.
Com essa prece estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos por minha filha.